Olá, amigo gestor de frota, tudo bem com você? Tudo bem com a operação? Hoje o programa Desafios do Gestor de Frota, o nosso tema é como funciona o ecossistema de multas. E eu sou o Tony Duarte, sou profissional de marketing, já tive empresa de logística, entendo bem desse ramo, os problemas que tem. E a ideia desse programa é a gente trocar experiência, trocar ideias, conhecimentos e aprender também com um comentário de vocês que estão olhando, que se interessam pelo assunto e conhecem o assunto. Temos aqui, novamente, conosco, Fabiano Carvalho, especialista em atendimento. Tudo bem, Fabiano? Tudo ótimo, Tony, um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, gestor de frota, e vamos que vamos. E também temos aqui o nosso expert em documentação veicular, Nelson Chiarato, e certificado pela Prodesp. Isso é importante porque não é todo mundo que tem. Verdade. Nelson? Obrigado, Tony. Obrigado pela recepção. É um prazer estar aqui com você, com o Fabiano. Tenho certeza que mais uma vez vai ser um tema muito bom. Bacana, vamos começar. Ecossistema de multas. O que é isso, Nelson? Salva a gente. Bom, então, para falar sobre esse ecossistema de multas, a gente vai falar nada mais e nada menos sobre o SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito, né? Então, o que é esse ecossistema? O que é esse sistema? Ele é composto por vários órgãos em suas esferas federal, estadual, municipal, né? E eles colaboram aí para o bom funcionamento do trânsito e da legislação do trânsito, das leis do trânsito e tudo mais. Tá, e quais os órgãos que fazem parte Que compõe, desse né? sistema, que compõem esse sistema? Porque eu entendo que, né, esse sistema ele é sei lá, ponta uma pirâmide que deve ter várias outras coisas embaixo. Detran, tudo faz parte dele? Isso mesmo. Vamos pensar como uma pirâmide. No topo dessa pirâmide a gente tem o Senatran, né? É a Secretaria Nacional de Trânsito. Então o Senatran ele é o órgão máximo executivo e a principal atribuição do Senatran é fiscalizar os outros órgãos, né? Então ele toma de conta ali de todo mundo. O objetivo dele não é eu, não é você. O objetivo dele é os órgãos. E aí abaixo do Senatran, que está nessa esfera nacional, a gente vai ter o Detran, que é o Departamento Estadual de Trânsito, onde cada estado tem o seu, né? E é importante enfatizar que tanto o Senatran quanto o Detran, eles estão ali na esfera administrativa, né? Então o intuito deles não é aplicar multas, Tá. faz parte, né, de todo o serviço que o Detran presta, faz parte as multas, mas a principal atribuição não é essa. Então o que acontece? O Detran ele está preocupado em habilitação de condutores, educação, coordenação e também em documentação de veículos, serviços de veículos que vá fazer alguma alteração no documento, tá? Pode acontecer alguma multa? Pode, mas geralmente essas multas são administrativas. Agora, abaixo do Detran, nessa pirâmide, a gente vai ter os órgãos autuadores, ou seja, aqueles que podem multar. E aí vai entrar os municípios, né, as prefeituras, Prefeituras. elas podem multar você. E dentro ali da esfera municipal é interessante porque cada município ele tem ali uma certa liberdade para colocar uma regra, para colocar uma lei de trânsito, né, desde que esteja Prevista. prevista dentro do CONTRAN, dentro do CTB, né, do Código de Trânsito Brasileiro, que é controlado pelo CONTRAN. Se tiver tudo certo, ele pode colocar como rodízio, por exemplo. A gente tem rodízio aqui em São Paulo, mas em outros municípios a gente não tem, né? Perfeito. Então, o município ele pode ser um órgão autuador. Depois a gente vai ter o DER, que é o Departamento de Estrada e Rodagem, e a preocupação do DER é com as rodovias. Rodovias municipais, rodovias estaduais, né? E eles estão ali para fazer esse tipo de fiscalização e para autuar caso haja alguma infração. Depois nós vamos ter na esfera também federal, que é a Polícia Rodoviária Federal, nós vamos ter o DENIT, né? O Que é o DENIT também departamento aplica multa. aplica multa também. Nós vamos ter a NTT,
que também aplica multa. Então, para ficar um pouquinho mais claro, a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, né? A gente vai ter o DENIT. Você tem algum exemplo de multa da NTT? A ANTT. É aquela multa da licença que tem a licença, não, né? Não, no caso da NTT, a NTT ela vai fiscalizar excesso de peso, né? Então, a gente tem ali veículos de carga e eles precisam passar na balança, né? Eles são fiscalizados. Tá. E a NTT vai fiscalizar isso. A NTT também ela vai observar se existe alguma alteração de característica do veículo, se essa alteração está de acordo, né? Se está documentada. Então, são esses tipos de multas que ela pode gerar. Entendi. São esse tipo de multa. Então, é isso. A gente tem alguns órgãos que vai agir aí na esfera federal, outros na estadual, outros na municipal, né? E órgãos autuadores, querendo ou não, a gente tem bastante. A gente tem CT, a gente tem DENIT, a gente tem o DER, a gente tem a prefeitura em si. A CET é municipal? Não. Então, a CT, a gente tem aqui dentro do estado de São Paulo, né, que é o pessoal da engenharia do trânsito, né? Existem alguns estados que não têm esse departamento, que não tem esse órgão, né? Então, Mas ele é municipal ou é estadual? Essa é a dúvida. Não, ele é focado mais no município. No município. Ele é focado no município de São Paulo. Ô Nelson, e falando aí do ecossistema, me veio aqui uma pergunta que, é tanto órgão que às vezes o gestor de frota nem sabe de onde vem o tiro, né? Fala, meu Deus do céu, Senatran, Detran e não sei o quê. Tomando as multas, balada de multa. Meu Deus do céu, às vezes tá indo no lugar errado, porque é tanto órgão que às vezes tá no lugar errado. É isso que é importante ele ter esse conhecimento, né? Sim, saber o que o órgão atua e tal, né? E o Senatran, ele tá aqui, o Detran tá aqui abaixo, o Senatran fiscaliza ele. E o Detran, ele tem papel de fiscalizar a prefeitura ou não? Não. O Detran ele não fiscaliza a prefeitura de forma alguma. Ele é para emissão de CNH, educação de trânsito, emissão de documentos que você falou, Documentação veicular, é o Detran que cuida, ele tem o controle disso. Sim. E multas, mas não é o foco dele, não está ali para isso. Isso, o que acontece? Aonde que o Detran entra na questão de multas? O Detran ele pode aplicar multas administrativas ou o que acontece? Eu tomei uma multa que foi dada pela prefeitura. E aí a prefeitura, é lógico, ela quer que eu pague essa multa. Ela comunica ao Detran e aí, se essa multa estiver vencida e eu estiver precisando fazer o meu licenciamento, eu sou obrigado a pagar a multa. Então, o Detran tem que ter o controle disso. Ele só pode me entregar o licenciamento se todas as multas vencidas estiverem pagas. Então, existe uma comunicação entre o Detran e os outros órgãos, porém, só nessa questão, para mim pagar e só se eu pagar eu ter o meu licenciamento. É a central, é meio que um hub onde ali vai bater informação para aquele que controla o veículo e para tirar, né, liberar de licenciamento, então tem que estar centralizado no local, senão não ia ter controle, né? É tipo, Exato. O Detran emite o documento e ele só vai emitir se pagar aquela multa lá da prefeitura, né? Ele fica travado, ele fica com esse apontamento dentro do veículo para poder não liberar ele na época de licenciamento, esse tipo de coisa, senão não ia ter. E até falando nisso, Tony, a gente estava conversando um dia no escritório e a gente estava falando isso. Pelo fato do Detran emitir o documento, o Nelson me corrija se eu estiver errado. Pelo fato de emitir o documento, não foi ele que atuou, não foi ele que aplicou a multa. Sim. E a pessoa vai lá recorrer no Detran, vai lá atrás do Detran daquela multa, mas não é lá que ele tem que ir. O Detran só segurou o documento porque foi informado para ele da multa. Ele tem que ir lá naquela prefeitura, que ele às vezes nem sabe de onde que veio,
e que ela que... Tem muito gestor de frota que não sabe disso. Exato. Essa prefeitura que aplicou a multa, então ele tem que ir lá e não no Detran, que não vai resolver o problema dele. Ele indo lá na prefeitura, resolve o problema dele e aí o Detran vai e libera o documento. Porque o Detran é o órgão assim, mais famoso, né? Por conta da documentação. Esse tipo fica de já coisa. na Então, cabeça. Fica associado que é o Detran que vai Verdade. resolver esse problema. E não. Total. É o órgão que originou a multa que ele tem que ir atrás. Então, Exato. se foi pela prefeitura de, sei lá, Arujá, ele tem que resolver com a prefeitura de Arujá. Exato. Acontece muito, a gente ouve diariamente, eu vou resolver a minha multa lá no Detran. Não, você não vai resolver sua multa no Detran. É complicado. Se essa multa não for uma multa que o Detran te autuou, não adianta ir até o Detran. Não adianta. Você precisa ir até o órgão competente, aquele órgão que te multou. Então, se você quer recorrer, se você quer justificar, Era isso que eu ia perguntar. se você quer notificar, é junto ao órgão. Né? E o interessante de conhecer esse ecossistema, de saber os órgãos, então o que acontece? Você recebeu a multa está informando ali de qual órgão é. Né? E ela vai informar se você quer recorrer, como você deve fazer, se você vai indicar o condutor, como você deve fazer. Então não adianta, eu quero identificar o condutor dessa multa, eu vou no Detran. Não. Eu quero recorrer a essa multa, eu vou no Detran. Não, não vai, você vai perder seu tempo. Então você precisa sempre estar atento qual foi o órgão que te atuou, porque cada um deles vai ter uma maneira de você recorrer, cada um deles vai ter uma maneira de você indicar o condutor. Existem órgãos que eles já são digitalizados. Era isso a minha pergunta. Sabe? Quais já estão digitalizados, você sabe? Bom, vamos lá. É importante a gente enfatizar aqui que temos órgãos digitalizados, porém também existe um problema, às vezes, no funcionamento. Às vezes o órgão está fora, a base está fora. Então sempre precisa se precaver. Então vou dar um exemplo aqui de onde nós estamos. Na Prefeitura de São Paulo, nós temos essa base já digitalizada para a gente recorrer. Tá? E, por exemplo, no DER, a gente tem isso também, já de forma digitalizada para a gente recorrer ou para a gente indicar. Tá? Mas lembrando, o gestor da frota ele é um homem precavido, ele é uma mulher precavida. Então ele vai fazer isso de forma digital, mas também envia pelo correio, envia o físico também, para se resguardar. Tá. Ainda continua, mesmo que o cara está digitalizado, e mesmo que não seja tão fantástico ainda o sistema, que está em evolução isso, o físico eles continuam recebendo. Continuam recebendo. A maioria dos municípios, das prefeituras, ainda é processo físico. Tá? E vai demorar para digitalizar tudo. Né? Então, sempre seguir com essa prática aí de processo físico também é muito bom. Tá. Legal. O que mais que a gente tem para saber sobre isso, Fabiano? Eu acredito que é bem por aí. É importante saber desse ecossistema para se situar aí no processo, né? Para onde que eu vou, quem que eu falo, que é muitas vozes para escutar, né? Muito órgão para você saber e muita legislação. E outra coisa que o nosso falou, cada município tem suas leis, uns aplicam rodízio, outros não, né? A gente vê isso muito acontecendo, né? Então, eu acho que é de muita importância entender esse ecossistema, né? Devia ter um incentivo maior, né, para essa digitalização. Um esclarecimento, né? E para essa digitalização desses órgãos, né, e das prefeituras, porque isso é uma receita muito importante para as prefeituras e para os estados. Então, o quanto antes eles facilitarem esse processo, né, você vai facilitar a entrada de dinheiro para o estado ou para o município e, de qualquer forma, qual a intenção realmente do estado do município, em tese, seria a educação do motorista para que ele não tome multa e não tenha acidente, mas ele está querendo dinheiro. Né? E a gente vê muito gestor, né, o Tony, falando, cara, eu quero pagar, cara. Isso. E ele não consegue. Ele não consegue pagar por causa dessa falta de digitalização. Eles parece que burocratiza mesmo para deixar complicado. Complica a vida do cara. É uma dor para o gestor, porque eu vou dar um exemplo aqui, porque é um órgão muito conhecido, o DER.
Né? Então, todo gestor de frota conhece o DER, já ouviu sobre o DER. E o DER, sendo um órgão tão grande, sabe, ele não disponibiliza boleto. Então, se você entrar no Meu site Deus do do DER, eu quero o boleto para pagar a multa, ele não vai disponibilizar para você. A única forma é você indo até o banco, seja de forma digital, Puxa mais um pouco o microfone aqui, tá um pouco longe. seja de forma digital, seja de forma presencial. Eu vou até a agência do banco, você vai ter que informar o Renavan e fazer o pagamento. Não tem outro jeito, sabe? Então, até essa questão, você conhecendo, sabendo quem são os órgãos, sabendo quem foi que te multou, você vai, esse daqui não emite boleto, vou ter que fazer de outra forma para pagar. Por que isso pode ser complicado para o gestor da frota? Porque geralmente nas empresas ele pega um boleto e passa para o financeiro. Só que quando é uma multa que eu não tenho boleto, eu falo para o financeiro, é pelo Renavan. Pelo Renavan que tem que pagar. Aí o financeiro talvez não tenha acesso ao Renavan, o costume ou acesso ao Renavan. O conhecimento, né? Que é Renavan? Eu tenho que ir por aqui, é esse número. Então aí vai atrapalhando um pouco o processo, sabe? E o que acontece é assim, uma dica para o gestor. Você passa em vários municípios. É importante você conhecer cada um deles, saber se existe o rodízio, sabe? Porque eu falo isso porque eu tenho exemplos de frotas que a gente ajuda, que a gente trabalha junto, lá no interior. É um município do interior, né? Então eu vou falar um município aqui, vai que os gestores que estão nos ouvindo passam por lá. Mairiporã. Mairiporã é interior de São Paulo. E Mairiporã tem rodízio. Aí, muitas das vezes, para fazer uma viagem, para alcançar um determinado cliente, o gestor está passando por Mairiporã. E não sabe que em Mairiporã tem rodízio. Quando que o cara vai pensar? Complicado. E aí ele vai começar a tomar multa de rodízio em Mairiporã. E aí, muitas das vezes, precisa encontrar uma rota alternativa ou simplesmente aderir ao rodízio de Mairiporã. Vou precisar entender como que é esse rodízio, porque eu não posso passar lá tal dia. E aí entra numa questão com o cliente. Tem algum sabe? Pergunta, e tem algum local que centraliza esse tipo de informação? Algum site hoje, sei lá, que o cara vai lá, aonde tem rodízio? E o cara já sabe, Mairiporã tem, São Paulo tem. Eu não sei se tem essa informação. Olha, é muito difícil de achar essa informação sobre todos os municípios, sabe? Geralmente você vai encontrar indo particularmente no site dessa prefeitura, desse município. Isso é legal anotar, hein? Podemos desenvolver uma área dessa, né? Verdade. Uma aba no site com esse serviço de pesquisa e saber onde tem rodízio, hein? Vamos fazer esse trabalho aí, vamos ajudar o nosso gestor de frota. Uma boa. Isso aí é uma boa. É uma boa, isso aí atrai. E eu vou dar um exemplo, porque muda muito o rodízio de uma cidade para outra cidade. Aqui em São Paulo, cada dia da semana, rodízio para dois finais de placa, né? E ele é sequencial. E em Mairiporã é diferente. Em Mairiporã, se o dia é sol par, se aquele dia é par... Como assim esse dia é par? Dia do mês? Ou dia isso, dia do mês, do calendário. 6, 7, 8... Mas então ele é variável, você nunca sabe quando que é. Não, se é par... hoje é par? Hoje é par. Então, mas pode ser numa terça ou pode ser numa quinta. Exato. Tipo, não é fixo, dia fixo da semana. Mas quem foi que fez esse negócio? Esse cara tem algum problema. É fogo, cara. Então, dia par? Então é placa par. É ímpar? Então é placa ímpar. E isso tira toda a previsibilidade. Isso, da sua operação. Entende? Vai tirar. Não, e complica a vida do gestor, né? Que tem que liberar ali o caminhão. Não, se o cara deu pau no celular dele, ele não virou o dia no celular dele, deu pau. Ele tá com o dia que é ímpar, só que na verdade é um dia par. Ele saiu e errou. Você ferrou. Não, e outra, Tony, o Nelson, quando que ele vai saber desse caso de Mairiporã?
É difícil. Se não é a rotina dele dentro dessa operação, ele não tem como saber, ué. Difícil. Nossa, mas que regrinha peculiar. Você conhece outras regrinhas assim? Outras cidades que tem rodízio que tem alguma outra regra também diferente da de São Paulo? Não. É mais esses casos, assim, né? Tem outros municípios que vai também usar essa regra aí, que a gente não concorda muito, né? Mas mais diferente que isso não Mas tem. você sabe outra cidade que tem rodízio que a gente por acaso não saiba? Que você sabe? Que já teve essa experiência, não? Uma outra cidade, agora não me recordo, mas eu tenho certeza que tem. E certeza que tem. qual outro estado tem rodízio em outros lugares? Rapaz, eu acho que essas metrópoles ali, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, deve ter, né? Não sei. Deve ter. Outro dia eu passei algum que tinha rodízio. Bom, não lembro. Cara, e outra coisa, foge um pouco do assunto, assim, do tema, mas também é ligado com relação ao que você estava falando sobre o pagamento, Renavan e tal. Nem todos os bancos, né, recebem também, né? Não tem um convênio com o pagamento de tudo, né? Não é só você colocar o Renavan lá, não é todos os bancos que pagam, né? Então, se a gente pensar em veículos registrados em São Paulo, como deve funcionar, como tem que ser. Não que seja assim, mas como tem que ser. Todos os débitos de multa, débitos do veículo são comunicados à Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Fazenda repassa para os bancos, né? E então o dever de informar o banco é da Secretaria da Fazenda. Mas talvez o banco não tenha talvez o convênio e não queira colocar isso, né? Isso, porque eu sei que nem todos os bancos eles recebem. Eu lembro que era meio que focado no Bradesco, uma época mais antiga, só no Bradesco conseguia pagar. Então a centralização de informações ela é falha, porque você, gestor de frota, já deve ter visto isso. Tem multas que nem na Secretaria da Fazenda está constando. No banco não está constando, mas lá no município, lá no órgão, está constando. E aí você precisa pagar. E aí você não vai conseguir, se não tiver constando no banco e na Secretaria da Fazenda, você não vai conseguir pagar pelo Renavan. Aí você vai ter que entrar em contato com esse órgão, vai ver se ele emite o boleto. Se ele não emite boleto no site dele, você vai ter que ligar, vai ter que enviar e-mail e eles vão ter que passar para você uma forma para conseguir pagar essa multa, né? E o que é interessante, Tono, para você ver como é complexo isso. Não está no banco, não está na Secretaria da Fazenda, mas está no Detran impedindo seu documento. Por isso você vai ter que correr atrás desse órgão. Entendeu? Então, porque são órgãos, são situações paralelas. A informação às vezes saiu da prefeitura e foi para o Detran, para poder ter emissão, para poder estar marcado lá dentro daquela Renavan, daquele carro, mas em paralelo a isso, a Secretaria da Fazenda não recebeu a informação ou não repassou essa informação para o banco ou para algum lugar. Exato. Correm em caminhos paralelos, às vezes não são tudo interligado ainda. Né? Então existe sim falha na comunicação dentro desse ecossistema, né? E isso dificulta muito. E isso nós estamos falando aqui em São Paulo, que a gente sabe que é o lugar onde, né, tá mais, em termos do Brasil aí, mais atualizado, né? Tem maior movimentação de dinheiro, grande parte do PIB está aqui. E, cara, como é que acontece isso no interior do interior, em outros lugares aí dos estados do Brasil que não tem toda a estrutura? Como é que faz? A multa chega em algum lugar que alguém tomou? Tem multa? Então, é um pouco complicada essa situação, né? Porque, infelizmente, a digitalização ela é muito demorada, né? Então, hoje a tecnologia está bem avançada, mas a maioria dos órgãos ainda não digitalizou 100%, prefeituras e municípios, né? Só que aí você passou numa cidadezinha longe, tomou uma multa, uma hora ela vai acusar no documento do seu veículo lá te impedindo. De alguma forma ela vai aparecer. Agora, falando um pouco sobre a autonomia de órgãos, falar algo que é interessante, talvez o gestor não sabe disso, mas a PRF, Polícia Rodoviária Federal, ela tem autonomia para emitir a sua multa até 5 anos depois. Então, hoje você está passando no lugar, o PRF foi lá,
preencheu o talão dele de multa, você está multado. Aí ele vai entregar esse talão, ele vai emitir essa multa, ele tem até 5 anos. Caraca. Agora, qual que é o problema disso? O veículo foi vendido nesse meio tempo. O veículo foi vendido, chegou a multa. É sua? Não é. Mas você tem que pagar, entende? Então é complicado isso. E pode acontecer com gestor de frota. Agora imagina só, vamos falar do nosso ambiente aqui, gestor de frota. A multa chegou depois de 2 anos. E o motorista não está mais. Fica na conta da empresa. Fica na conta da empresa. Ou senão a empresa comprou um veículo, uma frota. E chega a multa depois de anos. Vai ter que pagar essa conta. Vai ter que pagar essa conta. Mas tem alguma regra da seguinte, por exemplo, até 5 anos para emitir. Tá, então ele teve que ficar com o boletinho dele lá de multa guardado no bolso. Porque se ele subiu para o sistema, tá emitido, ou não? Então, porque o que acontece é assim, vamos supor que ele tá numa rodovia aí do interiorzão. Pô, mas tal. 5 anos, ele não foi no banheiro, não Aí, foi visitar o aí chefe? ele larga o talãozinho lá no posto. Uma Lá, sacanagem do deixa governo, lá. desculpa. Não podia ser 5 anos, tinha que ser menos. O que eu posso dizer? Tá melhorando, a ocorrência disso tem diminuído, mas é só um detalhe de que pode acontecer, porque às vezes o gestor pensa, é uma exclusividade comigo, não é possível. Eu não tenho sorte, né? Eu não tenho sorte, isso só acontece comigo. Pô, depois de 5 anos chegou uma multa, é normal? Então, não deveria ser. Pode acontecer. Eu vi que a frequência disso está diminuindo, mas ainda pode acontecer. Meu querido gestor de frota, Muitos só bucha. desafios. Tem muita bucha na sua cabeça. Mas é interessante, é importante ele entender, né, esse sistema, porque não é uma coisa que está no cotidiano dele, na verdade, né? Ele está no cotidiano essa situação com relação à multa, tal, mas o sistema em si, esses órgãos que atuam, não está muito no cotidiano dele, talvez ele nem saiba. Contran, eu lembro que tem um CETRAN também, né, que acho que são estaduais. Então tem um... Eu por exemplo, o ANTT eu não lembrava, depois você falou, ficou claro para mim no tipo de multa que é de balança, aí faz sentido, mas na minha cabeça não me veio primeiramente esse tipo de multa que a ANTT poderia dar. Mas é isso, acho que é bacana esse tópico de hoje pro gestor de frota, uma informação bacana, ele buscar mais detalhadamente esse assunto. Beleza? Agradecer vocês Legal. aqui por mais esse show de informação aí, de conhecimento, e esperar a colaboração do pessoal que assistir esse vídeo, comentar, curtir, né? Compartilhar para quem é gestor de frota. Vamos espalhar essas informações, nos ajude com ideias de temas para que a gente possa discutir aqui e talvez convidar depois algumas outras pessoas para poder colaborar com mais conhecimento. Show de bola. Isso aí. Obrigado, Nelson. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Tony. Obrigado, amigo gestor de frota. Isso aí. Obrigado, Tony. Obrigado, Fabiano. Foi muito bom falar com vocês. Valeu. Abraço. Falou.